Chegamos à lição 10 desse trimestre. O título da nossa lição é Regras de Engajamento. O que são essas regras de engajamento? Será que o conflito cósmico está sujeito a regras? Será que Satanás está sujeito a regras e a limites? E o Senhor Deus estará também sujeito a regras e a limitações neste conflito cósmico? Isso que nós vamos aprender nesta semana. A Bíblia relata muitos eventos, muitas situações em que o conflito cósmico se manifesta através de personagens bíblicos. O primeiro livro de Reis, do capítulo 18, nos versos 19 até 40, mostra o encontro do profeta Elias com os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo. Portanto, 850 profetas de deuses pagãos. 850 profetas de ídolos. Até quando vocês vão seguir a falsos deuses? Essa foi a pergunta que Elias fez para o povo de Deus, que estava seguindo falsos deuses. Até quando vocês vão seguir a falsos deuses? E daí ele fez um desafio. Fez um desafio aos profetas de Baal e do poste ídolo. Vamos fazer o seguinte, vocês apresentam o sacrifício de um novilho e eu também. E aquele sacrifício que for queimado, esse Deus então é o Deus verdadeiro. Ou os deuses de vocês, ou o meu Deus, o Senhor Criador do céu e da terra. Bem, o que aconteceu, separaram 2 novilhos. Elias disse para aqueles profetas de Baal e do poste ídolo oferecerem em primeiro lugar. E eles fizeram, dançaram, fizeram orações, preces, se supliciavam. E o sacrifício não foi aceito. Ainda Elias brincou com eles, falou assim, o Deus de vocês deve estar dormindo. Por isso que ele não aceita, não atende o sacrifício de vocês. Após eles não conseguirem com que o sacrifício fosse aceito, fosse queimado, Elias apresentou o seu sacrifício. Construiu um altar de pedra com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Pediu que jogassem água em volta, jogaram água em volta. E Elias orou e o seu sacrifício foi consumido. Não somente o sacrifício, o novilho, mas as pedras do altar também foram consumidas. Qual era o objetivo de Elias? O objetivo de Elias era fazer o seguinte, para que vocês saibam que o nosso Deus é Deus. Para que vocês saibam que o Senhor, Criador do céu e da terra, é o único Deus. E ao o sacrifício ser consumido, o povo respondia, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Veja comigo o parágrafo da nossa lição. Na experiência de Elias no Monte Carmelo, o Senhor expôs os chamados deuses das nações. No entanto, os bastidores da história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã. Por trás dos deuses das nações pensavam que adoravam, havia algo muito bem mais profundo. Os deuses pagãos, irmãos, não são simplesmente deuses criados pela mente humana, criados pela necessidade humana de ter um Deus, mas os deuses pagãos, na verdade, são demônios. Veja a advertência da Bíblia com relação a esses sacrifícios a deuses. Moisés disse, ofereçam sacrifício aos demônios. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Veja o que acontece, Moisés estava falando, vocês ofereceram deuses a demônios. Vocês ofereceram sacrifícios a deuses que, na verdade, eram demônios. Veja ainda a recomendação do apóstolo Paulo. As coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus.
Veja, irmãos, sacrificar a deuses pagãos é sacrificar ao demônio. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10, verso 20. Os falsos deuses são, na verdade, demônios disfarçados. Olha, irmãos, a questão da idolatria é a grande questão do conflito cósmico. A questão é o caráter de Deus, mas Satanás coloca que Deus não deve ser adorado e que ele deve ser adorado, portanto, se colocando no lugar de Deus. Ao se colocar no lugar de Deus, ao pretender se colocar no lugar de Deus, Satanás Lúcifer inaugurou no céu o conflito cósmico. Veja o nosso verso para memorizar. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 8. Por que o diabo vive pecando desde o princípio? Qual é esse princípio? Esse princípio é, como já estudamos nesse trimestre, a rebelião lá do céu. Quando ele pretendeu se colocar no lugar de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, ou, como diz outro verso, serei como Deus. Esse é o grande conflito. Ao adorarmos ou sermos leais a qualquer Deus que não o Senhor, Criador do céu e da terra, estamos prestando culto ao diabo. E por que é que o Senhor Jesus veio, como diz aqui o nosso verso áureo, a segunda parte? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nessa semana nós vamos aprender essa bela lição, uma lição muito importante. Quais são as regras que orientam ou que limitam o conflito cósmico? Como é que nós nos inserimos nessas regras? Como Deus se insere nessa regra e como o diabo se insere nessas regras? Que o Senhor nos abençoe e a gente possa aprender muito sobre o caráter de Deus, estudando sobre as regras de engajamento, as regras do conflito cósmico. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos abrir a Tua palavra e nessa semana estudarmos um assunto tão importante como este, as regras de engajamento no conflito cósmico. Nos abençoa para que possamos aprender qual é a participação do Senhor Deus nesse conflito, qual a participação do dragão, do diabo, da antiga serpente nesse conflito. E como é que nós também podemos participar, podemos nos colocar nesse conflito no qual estamos imersos. Nos abençoe, portanto, no estudo dessa lição, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana para todos, bom estudo. Eu quero alertar. Essa lição é uma lição um tanto quanto difícil, tem um conceito teológico difícil. É preciso estudar cada passagem, é preciso buscar cada passagem. Leia com atenção os comentários da lição. Se você tiver a lição de professor, leia o comentário da lição de professor, o comentário adicional. E assim o Senhor vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos iluminar para que aprendamos um pouco mais sobre o grande conflito cósmico. Um conflito cósmico onde o Senhor Jesus já é o vencedor. Por isso é que ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Uma boa semana para todos.